E me colocar para falar depois do vídeo do Haroldo é mais difícil ainda. Então, relevando esses fatos, com muita caridade de vocês e paciência, eu vou tentar trazer as minhas singelas reflexões essa noite. Meu papel aqui, para tratar desse assunto, educação dos filhos, educação do mundo, eu não tenho nenhuma pretensão de vir aqui e trazer nenhum modelo mágico, educativo, algo revolucionário que vá resolver o problema educacional dentro da casa da gente ou de uma maneira geral. Nem me coloco aqui como um modelo de pai ou um modelo de educador, muito pelo contrário, né? Geralmente quem está aqui falando aqui em cima é o que tem a maior necessidade das reflexões que são feitas. E eu venho trazendo esse tema, e antes de tocar nele mais especificamente, vou fazer uma pequena contextualização, uma pequena iniciação para que a gente possa entrar nele especificamente. Dentro disso, de que forma a gente vem tocando a nossa vida? Das nossas experiências de vida, a gente anda buscando o quê? Alegria ou felicidade? Então, nas festas que nós frequentamos, nas buscas das conquistas materiais, das nossas posses, nas nossas buscas profissionais, nas conquistas esportivas, de que maneira, de que forma esses aspectos repercutem em nossa vida? De que forma eles nos influenciam? O que eles causam para a gente? Qual o sentimento que eles nos trazem? Da mesma maneira, a perda de entes e amigos queridos, o contato com as dificuldades financeiras, a miséria que rodeia a gente, a miséria do mundo, as nossas frustrações, o que elas nos causam? Infelicidade ou tristeza? É importante que a gente tente entender esses sentimentos, busque entender a diferença entre os sentimentos de felicidade e alegria, porque são diferentes, e de infelicidade e tristeza. A busca do conhecimento, pelo entendimento desses sentimentos, já é fruto de discussões antigas, no campo da ciência, da religião, no campo da filosofia. Não sou eu, em 50 minutos, 60 minutos, que vou pretender aprofundar essa discussão e trazer toda a complexidade que envolve. Mas, de maneira singela, a gente pode tentar brevemente traçar alguns parâmetros relacionados a essas questões. Nesse sentido, a gente pode dizer que a alegria e a tristeza, eles estão vinculados diretamente a fatores externos. Depende de situações externas para serem sentidos. Estão vinculados ao sentimento de alegria, de diversão ou não. Tudo bem? E referem-se muito mais às questões ligadas ao ter. Preciso ter isso para me sentir alegre. Não consigo ter aquilo, isso me deixa triste. Da mesma maneira, o sentimento de infelicidade ou felicidade, eles estão muito mais vinculados ao íntimo da pessoa, a uma sensação interna, a um sentimento de consciência satisfeita ou não, a uma sensação de bem-estar ou não. Nesse aspecto, a felicidade ou a infelicidade relaciona-se diretamente com o ser e não com o ter. Essa é a diferença crucial entre esses sentimentos. Mas como nós somos trabalhadores aqui da Casa Espírita, somos espíritas,
nós temos que trazer todas as discussões e reflexões para a doutrina, para que ela possa nos embasar e nortear os nossos passos e as nossas reflexões. Então, vamos ver lá o que o Espiritismo traz em relação à felicidade. Eu vou ler para vocês porque deve estar difícil. O Kardec diz para a gente o seguinte, que a felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio em que ele se acha. Então Kardec corrobora essas colocações que foram feitas até agora. Ele diz que os bens materiais, todas as conquistas materiais não têm condições de gerar o sentimento de felicidade. O que gera o sentimento de felicidade são as conquistas que o espírito alcança e as conquistas no campo moral. Seguindo, dentro da codificação, para que a gente possa embasar a nossa fala, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 920, a gente tem o seguinte: Kardec indaga aos espíritos: pode o homem gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Vou fazer assim. No que os espíritos respondem: não, visto que a vida lhe foi dada como prova e expiação, mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Nessa resposta, alguns pontos cruciais. Primeiro, a felicidade completa, plena, desculpe lembrá-los, mas não é para a gente ainda. Isso é para espírito evoluído, perfeito. Mas a felicidade relativa e ela já satisfaz bastante a gente. Mas a felicidade relativa não depende dos outros, depende do mérito próprio. Está explícito ali. E seguindo, lá na questão 922, há uma medida comum a todos os homens de felicidade? Para a vida material, a posse do necessário, e para a vida moral, a consciência tranquila e fé no futuro. Um conhecimento muito importante ali está sendo passado para nós. Ali está dizendo o seguinte, que todas as vezes que nós buscarmos no campo material mais do que aquilo que nós necessitamos, nós estamos atraindo para nós preocupações, ansiedade, tristeza, problemas, e estamos nos afastando da felicidade. E todas as vezes que nós estivermos investindo o nosso tempo, os nossos pensamentos, as nossas ações, nas questões morais, nós estamos nos aproximando da felicidade. Está escrito ali, ó. A consciência tranquila é a consciência, é o entendimento daquela pessoa que tem a certeza que está procurando agir constantemente embasado nas leis divinas. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai virar santo saindo daqui dessa palestra, mas é focar, nortear as nossas ações nas leis de Deus, nos exemplos de Jesus. Vamos cair, vamos, mas vamos levantar e vamos seguir. E a fé no futuro, eu acho que nenhuma doutrina é melhor para trazer para nós a fé no futuro do que a doutrina espírita, que acaba com a ideia da morte, traz para a gente o entendimento e a certeza da continuidade da vida, da misericórdia de Deus, das oportunidades que nos são dadas. Se nós tivermos esse entendimento, não só o conhecimento, mas se apropriar desse entendimento, certamente nós estaremos caminhando em direção à felicidade. Seguindo, no livro Céu e Inferno, Kardec traz para a gente, eu trouxe um trecho para a gente ter um entendimento maior aí. A felicidade está em razão do progresso alcançado. A felicidade dos espíritos, sendo inerente às qualidades que possuem, eles a aurem ou a conquistam em toda parte, na superfície da terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Ou seja, a vida em todos os aspectos, enquanto encarnados e desencarnados, seja na terra, seja no plano espiritual ou em outro orbe,
Em todos os lugares existe a possibilidade de conquistarmos méritos morais que nos trarão a felicidade relativa enquanto estivermos caminhando em direção à perfeição e plena quando alcançarmos essa perfeição. Tudo bem que a gente está longe, né? Eu pelo menos, muito. Mas tenho a esperança e a convicção que alcançarei, assim como todos nós. No mesmo livro, eu não estou me dando muito bem com isso, mas tudo bem. Os espíritos, segundo a sua vontade, apressam ou retardam o seu progresso e, por consequência, a sua felicidade. São, pois, os próprios artífices de sua situação, feliz ou infeliz, segundo essas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Lembra quando eu falei de alegria e tristeza, que era vinculado ao ter, ao externo, sofria a influência? Aqui tá, o que está sendo passado aqui nesse slide? Que a felicidade é conquistada por mérito próprio. E essa felicidade ela vem mais rápida ou mais devagar, dependendo do nosso empenho, da nossa decisão em conquistá-la. É isso que está sendo dito ali. E aí, para complementar, no mesmo livro Céu e Inferno, é assim que o espírito, progredindo gradualmente, ninguém dá saltos, né? À medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. Mas, antes de ter atingido o ponto culminante da perfeição, goza ele de uma felicidade relativa ao seu adiantamento. Que é aquilo que eu falei. Tudo bem que a felicidade plena, absoluta, está lá na frente, está longe da gente. Mas existem maneiras de gozarmos de uma felicidade relativa nos dias de hoje, que nos trará uma satisfação enorme, a ponto de nós acharmos que essa é a felicidade absoluta. E como somos ignorantes do que é a felicidade plena, quando estamos muito felizes aqui, a sensação que nós temos é que já atingimos ela. Isso já nos satisfaz. Tudo bem até agora, gente? Tá dando sono ou não? Então por que eu estou falando de felicidade, se a palestra é educação dos filhos e educação do mundo? Qual a relação? Esse cara está falando tanto de uma coisa que de repente não tem nada a ver. Mas tem. Se eu fizer aqui um questionário, uma enquete rapidinho com quem é pai e quem é mãe, e perguntar qual é o maior desejo de vocês para os seus filhos, eu tenho certeza que a maioria vai dizer que os nossos filhos sejam felizes. Esse é o maior desejo de um pai e de uma mãe. Estou mentindo? É isso, né? Meu baixinho está lá fora com a minha esposa, minha filha está em São Paulo e eu quero que eles sejam muito felizes. Mas aí alguns questionamentos surgem para a gente. Nós, pais e mães, sabemos realmente diferenciar o que é alegria de felicidade? De que forma nós estamos educando os nossos filhos, estimulando os nossos filhos? Nós estamos motivando os nossos filhos para que eles dê ênfase, para que eles potencializem o ser? Ou será que nós estamos reproduzindo padrões sociais que enfatizam a concorrência, a posse, o ter a todo custo? Nós vivemos numa sociedade que é extremamente competitiva, uma sociedade que dá muito valor aos chamados vencedores e massacra os que são considerados perdedores. Será que nós, com medo, com receio de sequer cogitar a possibilidade de que nossos filhos fracassem, de que nossos filhos tenham experiências negativas que possam trazer frustrações a eles, será que nós não justificamos as nossas ações reprodutoras de modelos sociais de educação, pautadas no ter, na concorrência a todo custo, dizendo, eu faço isso porque o mundo é assim, e se eu não fizer, o meu filho vai sofrer? Será que um dos maiores problemas do processo educativo é tentar evitar o entendimento dos nossos filhos que eles terão frustrações e perdas? Pois quem aqui vive uma vida sem frustração e sem perda? Será que mascarar
essa realidade não é prejudicial? Temos que nos questionar com relação a isso. Falamos que queremos a felicidade para os nossos filhos, mas às vezes estamos ensinando a buscar a alegria. A alegria pautada nas coisas externas, nas posses materiais apenas. Não que as posses materiais não sejam necessárias. Já foi dito que é necessário. Vivemos num mundo material. Necessitamos da matéria para exercer as nossas lições aqui na Terra. Mas quando ela é buscada acima do necessário, ela traz os problemas. Não sou eu que estou dizendo. Eu trouxe um embasamento da doutrina para vocês. Será que nós não estamos motivando para que eles sejam competitivos demais? Será que nós não estamos ensinando eles a serem melhores do que todo mundo, ao invés de melhores para todo mundo? Vamos de novo lá na doutrina espírita para poder dar um maior embasamento e entendimento do que é o papel dos pais real no mundo. A paternidade é uma missão e, ao mesmo tempo, um dever muito grande que torna os pais responsáveis pelo futuro dos filhos. É responsabilidade dos pais o direcionamento dos filhos ao bem. Está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 582. E complementando na mesma pergunta, se os filhos sucumbirem devido à falta dos pais, estes carregarão as penas e os sofrimentos dos filhos na vida futura. Não é brincadeira não, né? É uma missão, um dever, uma obrigação. E se os filhos falharem, não por méritos próprios, mas porque os pais se omitiram ou porque desempenharam erroneamente o processo educativo, os pais responderão pelo fracasso dos filhos na vida futura. Isso é muito sério, gente. Isso é para se pensar. Principalmente nos dias de hoje, em que parece que o processo educativo, principalmente familiar, está abandonado. Ser espírita é tomar contato com esse conhecimento e se incomodar, como eu me incomodei quando fui estudar para essa palestra, quando fui fazê-la. Transformou minha vida. Primeiro a carapuça serviu, e depois eu falei, meu Deus do céu, ainda bem que dá tempo. Vamos correr atrás do tempo perdido. É sério, é muito sério. Mas seguindo, no livro Nos Domínios da Mediunidade, Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, a paternidade e a maternidade dignamente vividas no mundo constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois é através dela que ocorre a regeneração e o progresso, que a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. O que está sendo dito aqui? Que a reencarnação, reencarnar, nascer novamente, não é um acaso. Não ocorre de uma maneira simples. Tanto é que a reencarnação exige um centro específico de planejamento reencarnatório no plano espiritual, onde existem espíritos, trabalhadores, abnegados, dedicados, que planejam juntamente com aquele espírito que vai reencarnar toda a vida que ele vai ter, inclusive a família que ele vai reencarnar. A reencarnação, ela encerra uma série de objetivos. O espírito volta à vida material para dar continuidade a existências anteriores, para cumprir missões, para passar por provas que vão burilar moralmente o espírito e alavancar a sua evolução, para passar por expiações que vão dar a possibilidade dele quitar débitos que adquiriu em experiências passadas. Não é brincadeira. Isso não acontece por acaso. Por isso que a reencarnação é uma missão. A reencarnação,
a paternidade e a maternidade nada mais é do que o simbolismo prático da misericórdia, da justiça de Deus, da bondade, da nova oportunidade. É a porta de entrada para o Espírito vir e exercer a sua nova oportunidade de se elevar. Isso é ser pai, isso é ser mãe, ou isso é ser tutor, porque nós sabemos que nem toda família tem a bênção de contar com o pai ali ou a mãe ali, mas tem o responsável, e o responsável pode sim dar conta de todas essas situações e esses deveres. Aí mora a responsabilidade do ato. Então, como eu havia dito, a encarnação é uma missão assumida pelos pais previamente. Os pais participam desse planejamento, tanto enquanto estão no plano espiritual, quanto estão encarnados em desdobramento durante o sono. Eles são influenciados pela espiritualidade que trabalha o processo reencarnatório. É um dever dos pais zelar pelos filhos que lhe foram concedidos. Lembrando que, por ser um dever, se os filhos sucumbirem, os pais responderão. Isso já foi dito. São os pais que devem orientar os filhos no caminho do bem. Orientar no caminho do bem. A omissão e a orientação errônea traz responsabilidade aos pais. Ali embaixo está escrito que eu já falei. Se a gente falhar, nós que vamos assinar a fatura. Não tem como. São os pais. Tá? Seguindo então, a educação de um filho é um processo contínuo, complexo e exige muita persistência e muita dedicação. Porém, o melhor momento da gente influenciar o espírito é até os 7, 8 anos de idade. Então a gente que lê um pouquinho mais e estuda, a gente sabe que até essa fase, o espírito, a gente brinca, o espírito está com um pé lá e o outro cá. Um pé no plano espiritual, um pé na matéria ainda. Né? Então, nesse aspecto, ele ainda sofre uma influência uma maior sensibilidade dos valores educacionais dados pela família. É no momento que ele está mais aberto a sofrer a influência da família, tanto positivo quanto negativo. Tá? Por quê? Porque existe ali uma menor influência da bagagem espiritual que ele traz de outras encarnações, de outras vivências. Está muito perto? Tá. Devido ao bloqueio da memória reencarnatória. Esse tema de memória reencarnatória já foi falado muitas vezes aqui, e eu olhando vocês, eu percebo que muita gente frequenta a Casa Esperança como eu frequento, então vocês já tiveram um conhecimento prévio sobre isso. O porquê do bloqueio da memória encarnatória, o quanto isso é benéfico para a gente, para que a gente não venha lembrar situações desagradáveis e que foram motivos da gente sucumbir em outras existências. Então, principalmente até os 7, 8 anos de idade, essa memória reencarnatória está bloqueada, o que permite que esse espírito seja mais influenciado pelos valores educativos da família e daqueles com quem ele convive. Tá? Eu trouxe uma parte do livro dos Espíritos também que vai corroborar o que eu estou dizendo. Né? Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe, que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. E aí, seguindo, após essa fase, prevalece a continuidade e a persistência em orientar os filhos. Não é porque é até os 7, 8 anos de idade que ele é mais influenciado, que depois disso a gente vai abrir mão do processo. Educar filho é para o resto da vida. Eu estou fora da casa dos meus pais, eu saí para fazer faculdade há 20 anos. Se eu não ligar pelo menos uma vez por semana pro meu pai, ele liga e fala: esqueceu que você tem pai?
Surge uma coisa nova, vacina da gripe para professor. Meu pai liga. Já tomou a vacina? O pai segue educando o filho, orientando, pontuando para o resto da vida. Certo? Após essa fase dos 7, 8 anos de idade, o espírito ele passa a readquirir gradualmente, de forma instintiva, é claro, a sua memória reencarnatória. E aí ele começa a aflorar aquilo que ele traz como bagagem espiritual. E aflora tanto o que é bom quanto o que é ruim. Tá certo? Se ele recebeu durante a fase influenciatória coisas boas, a chance de que ele mude o que é ruim e o que ele potencialize o que é bom é muito maior. Depois disso a gente tem uma maior dificuldade em influenciar. Mas não quer dizer que não é possível. É possível sim, e o espírito acredita nisso, porque o espírito acredita na evolução do espírito. O espírito só evolui porque ele muda, porque ele se transforma, porque ele aprende. Então eu trouxe aí Chico Xavier, Espírito Emmanuel, somente o lar educa. A escola apenas instrui. Tem professor aqui? O que vocês acham disso? Eu sou professor também. A maioria dos pais entendem o que está dito ali ou não? Infelizmente nós vivemos uma época em que os pais acreditam somente a escola educa. O pai tem que prover a matéria. Infelizmente estamos vivendo esse tempo. E não pode ser assim. A escola instrui conhecimentos pedagógicos que serão base para suas conquistas profissionais, para o seu desenvolvimento intelectual, que é a base. A própria doutrina espírita traz para a gente, diz que a base da evolução espiritual é o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. Porém, a educação moral dos aspectos éticos, ela é vivenciada dentro de casa. E os pais estão abrindo mão disso, sob o pretexto de estarem dedicando toda a sua energia e atenção ao material. E acham que a escola tem que assumir esse lado. Isso não é uma realidade. Não só não é uma realidade, como não é o mais correto a fazer. Lembra lá do slide que foi passado? Nós, pais que pensamos dessa maneira, seremos responsabilizados por isso. André Luiz, o lar é o principal agente transformador de nossa conduta. A gente tem que ler isso e entender e acreditar. Não é ler e achar legal, mas vamos seguir a vida. Não. Tem que internalizar isso. Tem que transformar o lar num espaço de promotor, de promoção, de transformação de condutas equivocadas. Não só dos filhos. Principalmente e primeiramente das nossas. Para que os filhos possam seguir o nosso exemplo. Tudo muito bonito, tudo muito legal na teoria, mas a gente sabe que a prática é diferente. A gente sabe que na prática a gente sua a camisa. Não é isso? Como lidar com a educação dos filhos que se mostram gananciosos desde pequenos? Como trabalhar a educação dos filhos envolvidos com drogas? Como educar os filhos envolvidos na criminalidade? Como educar os filhos que são violentos desde pequenos? E a gente que trabalha com criança na escola, a gente consegue, às vezes, visualizar esses temperamentos logo pequenininho, dou aula para 4, 5 anos de idade. Não é fácil. Tem um pequenininho lá, quando ele é contrariado com 1 ano e 3 meses. Não é fácil. São geniosos. É muito difícil. É complexo.
Eu disse no começo da minha fala que eu não traria aqui nenhuma receita mágica, mas seguramente, se nós nos pautarmos nos exemplos, nos ensinamentos de nosso Mestre Jesus Cristo, nos ensinamentos que são trazidos pela espiritualidade maior, seguramente nós estaremos no caminho correto, perseverando, acreditando e nos dedicando. E de que forma fazer isso? Certamente a melhor maneira é através da aplicação da caridade tal qual é entendida por Jesus e pela espiritualidade. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa é, sem dúvida, a expressão máxima de amor. Agir dessa forma, dentro deste modelo de caridade, é entender os desígnios de Deus. É entender que todos nós somos filhos de Deus, a despeito das nossas imperfeições. Nós enquanto pais, nossos filhos enquanto filhos. É entender que todo mundo está a caminho. Todo mundo está evoluindo. Cada um no seu ritmo. Uns vão mais rápido, outros mais devagar. Uns você fala uma vez só entende, outros apenas com o olhar, outros você tem que falar 10 vezes a cada minuto. Outros entendem e fingem que não entendem. E a gente tem que seguir, acreditando que todos chegarão lá, que é possível chegar lá, e que só assim, com amor, dentro dessa questão, desse modelo de caridade, só assim nós estaremos aumentando a possibilidade de termos êxito nesse processo de ensino e aprendizagem, tanto para filhos quanto para pais. Porque os nossos filhos são crianças no corpo físico, mas são espíritos milenares que têm muito a nos ensinar também. Não nos esqueçamos disso. Nesse processo, nós temos que ter o cuidado para não confundir as coisas. Ou seja, quando a gente vai aplicar esse modelo de caridade, a gente também tem que ter um cuidado para não confundir. Eu até fiz uma colinha aqui para não falar besteira. Não podemos confundir benevolência, que é a boa vontade, o altruísmo, a empatia ao outro, com a conivência, que é o conluio sem exame da situação. Ou seja, a contribuição para o erro. Nós precisamos ter o cuidado de não confundir indulgência, que é a capacidade de tolerar, de ter clemência, sem abster-se do senso moral, com a cumplicidade, que é a conivência com os erros, abstendo-se do senso moral. E da mesma maneira, a gente tem que ter o cuidado de não confundir perdão, que é o desculpar, absolver, renunciar à punição, com a omissão. A omissão, que é aquela inércia, aquela que não cumpre com o seu dever, aquela que incentiva o erro. Não é fácil, né, gente? A gente fica num joguete assim, né? A gente não sabe como fazer, mas a gente tem que procurar entender isso. Tem que procurar entender o que é ser indulgente e não ser cúmplice. O que é exercer o perdão e ao mesmo tempo não ser omisso. Isso cabe a gente, com certeza, cabe aos nossos pais. De qualquer forma, a transformação de um mundo, desse mundo para um mundo melhor, ele é possível. Aliás, a espiritualidade afirma isso, que nós estamos num processo de transição. Transição de um planeta categorizado como provas e expiações para um planeta de regeneração. Mas isso não acontece como um presente de Deus. Isso acontece pelo mérito e o trabalho de cada um de nós que estamos aqui nessa escola chamada Terra. É possível, com muito trabalho, com muita dedicação, com muito amor, com muito comprometimento, com muita disciplina. De qualquer forma, a única maneira de a gente transformar esse mundo é por meio do amor incondicional. O amor que não julga, o amor que está ali a todo tempo, com disposição renovada, que cai mas se levanta, que estende o braço, que procura entender,
que não perde as forças, que ama acima de tudo. Quem é mãe sabe muito bem o que é isso. O pai sabe, mas não sabe tanto quanto a mãe. A mãe sabe mais. A mãe sente, ela sabe sentindo. O pai vai saber estudando e procurando exercer. A mãe não precisa nem exercer, ela já nasce sabendo isso. Se a gente tem dúvida, é só a gente olhar para as nossas mães, para as nossas esposas, que a gente vai entender o que a gente está falando aqui. O maior instrumento educativo dos pais, sem dúvida nenhuma, é o exemplo. Um exemplo fala mais do que 1000 palavras. Não é isso que a gente escuta? O exemplo é o que vai direcionar o caminho dos nossos filhos, tanto positivamente quanto negativamente. Não há dúvida. Talvez um dos maiores responsáveis pelo fracasso educativo seja o destoamento entre o discurso e a prática. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando, e quem é educador também sabe. Fale uma coisa para os seus alunos e não cumpra para ver o que acontece. Se não tem condições de cumprir, não prometa. É disso que eu estou falando. Mas não nos esqueçamos que, apesar dos nossos esforços, que têm que existir permanentemente, não nos esqueçamos que todos nós somos herdeiros de nós mesmos. Todos nós trazemos para as nossas existências as experiências que tivemos em outras tantas anteriores. É a chamada bagagem espiritual. Nossos vícios, nossas inclinações, nossas paixões, nossas virtudes, todas elas se manifestam. Se manifestam, como eu disse, a partir dos 7, 8 anos de idade, vão sendo acentuadas com o passar dos anos. Essas manifestações que acontecem com os nossos filhos e acontecem com a gente também, porque todos nós somos espíritos, elas podem ser positivas ou podem ser negativas, de acordo com o que a gente vem angariando com as seguidas encarnações que a gente tem. De qualquer forma, para que a gente possa transformar, influenciar o processo educativo de nossos filhos, fundamental se faz que a gente dedique a eles todo o amor possível e todo o perdão que eles necessitam, porque eles vão errar muito. Nós erramos, adultos que somos. Só assim a gente consegue transformar uma sociedade que hoje é pautada nos valores do ter em uma sociedade que passa a dar valor ao ser, ao belo ser humano, ao ser humano ligado ao amor, à caridade, à benevolência, à ética, à moral. Só dessa forma isso se faz possível. Eu peço licença para encerrar a minha fala contando a história desse menino aí. Quem acessa a rede social pode até já ter visto. Quem não conhece, esse garoto é o Ryan. Ele é um garoto canadense. Na época ele tinha 6 anos de idade. O Ryan um dia estava na escola assistindo uma aula de geografia e a professora dele estava contando que em alguns países africanos muitas crianças morriam por não ter acesso à água de qualidade. E o Ryan ficou meio chocado com essa informação, porque ele pensou, poxa, a gente tem água com tanta abundância aqui onde a gente vive, e existem lugares do mundo que não tem acesso à água. E aí ele fez uma questão para a professora. Ô professora, 6 anos de idade, hein gente? Depois vocês pesquisem na internet, eu não estou inventando não, tá? Professora, quanto custa para levar água para a África? E a professora lembrou que tinha lido alguma coisa com relação ao custo de perfuração de poços de água. Falou para ele, olha, acho que custa mais ou menos uns $70 para poder perfurar um poço de água.
eu vi alguma coisa de uma empresa, eu acho que é isso. E o Ryan foi embora para casa com isso na cabeça. Chegou lá em casa, chamou a mãe para uma conversa, falou: mãe, estou muito sensibilizado com uma situação assim, a da África, a ausência de água, de acesso à água. Muitas crianças morrem, e a professora falou que $70 para perfurar um poço lá. A senhora não poderia me dar esse dinheiro? A mãe ficou extremamente comovida com a situação. Uma criança de 6 anos de idade, com esse nível de sensibilidade e de preocupação, teve um impulso, claro, imediato de dar o dinheiro, mas ela viu ali, como mãe, como educadora, que ali existia uma situação muito oportuna para que ela provocasse outras lições para ele. E falou para ele: eu vou te ajudar, só que você precisa merecer. Você vai ter que fazer algumas atividades aqui em casa que você costuma não fazer, e eu vou te dando dinheiro. Aí você junta o dinheiro e a gente vai lá. E foi assim que o Ryan se empenhou nas atividades domésticas e conseguiu, depois de um tempo, economizar os $70. E ele foi com a mãe lá na empresa. Chegou lá, chamou o dono da empresa, falou: ó, vim comprar um poço para o senhor perfurar lá na África. E aí o dono da empresa, admirado, feliz com a situação, falou: estou muito admirado, sensibilizado com a sua postura e atitude, mas, meu amigo, sinto lhe informar, um poço na África não custa $70, custa $2.000. E aí o menino não desistiu. Ele falou para o dono da empresa: eu volto com os $2.000, pode ter certeza. A mãe não poderia dar esse dinheiro, nem tinha condições, mas ela o incentivou a buscar auxílio de amigos, vizinhos, empresas. E depois de um tempo, o Ryan juntou os $2.000. Juntou os $2.000 e perfurou um poço lá em Uganda e deu acesso à água para aquele povoado. Só que ele não parou por aí, ele continuou buscando perfurar outros poços. E pela internet ele conheceu um menino lá de Uganda, fez amizade. E depois de tanto pressionar a mãe falou: acho que ele merece ir lá conhecer pessoalmente esse menino. Ela fez um esforço, comprou uma passagem e ele foi para Uganda para conhecer esse amiguinho que ele fez na internet. Quando ele chegou lá em Uganda, que ele estava chegando no povoado, ele começou a escutar todas as pessoas gritando o nome dele. Ele ficou muito admirado. E ele disse para o guia: mas como essas pessoas me conhecem? Eles estão gritando meu nome. No que o guia disse para ele: todas as pessoas que se encontram num raio de 100 quilômetros deste poço de água lhe conhecem e são eternamente gratos pelo que você fez por eles. Hoje Ryan já é um adulto. Ele continua o trabalho dele. Ele tem uma fundação que trabalha com isso especificamente. Já perfurou mais de 400 poços lá na África. Ryan, uma criança, uma alma imortal, voltada para o bem, mas que foi despertada principalmente pelo estímulo da professora da escola e pela mãe, que estava ao lado dele, educando, incentivando e o encaminhando em direção à caridade, ao amor. É disso que a gente veio falar de maneira singela para vocês. Gostaria de agradecer a Deus, a espiritualidade maior pela oportunidade, Fátima, Joãozinho, sem palavras, muito obrigado. Que Deus os abençoe, que nos proteja e nos ilumine. Assim seja.